E aí, pessoal, começando mais uma segunda Gestáltica. Hoje, o grupo de estudos vai discutir o livro Processo, Diálogo e Awareness. A gente já está na página 101 do livro físico, e quem quiser acompanhar pelo PDF completo, que está no nosso Telegram, vocês podem acessar pela página 52, tá? A gente vai começar pelo subtópico casais, e aí vamos dar sequência. Vamos lá. Casais. A Gestalt terapia é muito eficaz para terapias de casais e familiar. A família como um todo, assim como cada membro da família individualmente, vem para a terapia com situações incompletas, awareness incompleta, ressentimentos não expressos. As mesmas técnicas que se aplicam aos outros grupos de Gestalt terapia se aplicam às famílias. Workshops com casais têm tido bastante sucesso. Os parceiros do casamento frequentemente descobrem que não se relacionam com seu cônjuge como tal, mas como com um conceito idealizado desse cônjuge. Os jogos terapêuticos de casais são um prolongamento dos jogos já discutidos. Como exemplo, solicita-se que os parceiros olhem para o rosto um do outro e, alternadamente, elaborem frases que comecem com "eu tenho raiva de você porque", isso pode ser seguido por "o que eu gosto em você é". Outras possibilidades são "eu te chateio fazendo", "eu concordo com tudo que". Descobertas podem ser feitas com frases que começam com "eu vejo", a ênfase no aqui e agora, eu e tu, e a descoberta dos mecanismos usados para evitar a experiência imediata. O trabalho com casais em Gestalt terapia enfatiza a descoberta dos bloqueios para atingir a awareness da natureza do encontro atual. Walter Kempler, discutido anteriormente, obtém resultados excelentes trabalhando com a família inteira e enfatizando a comunicação dos próprios sentimentos do terapeuta como a principal ferramenta terapêutica. Assim, a gente finaliza essa parte que a gente estava falando sobre técnicas e parte agora para a discussão. A literatura de terapia comportamental tende a limitar os padrões de alternativas para modificação do comportamento, de um lado, e o modelo médico, do outro. A Gestalt terapia é certamente uma terceira alternativa, e a primeira escola existencialista a desenvolver um modelo de psicoterapia que evita os erros inerentes aos modelos médicos, sobre os quais se baseia a prática da psicoterapia psicodinamicamente orientada. Além disso, é um dos poucos modelos de psicoterapia experiencial que enfatiza a observação comportamental e a experimentação. A Gestalt terapia e a terapia comportamental possuem aquilo que falta ao clínico comum, uma ênfase no comportamento aqui e agora observável. Ambas rejeitam o conceito de inconsciente e as noções de causalidade etiológica inferida, e essas substituem por observação do comportamento. A Gestalt terapia compartilha com os positivistas lógicos e os comportamentalistas radicais uma preferência pela análise funcional sobre a causal. Embora ambas preconizem a experimentação, além da verificação das inferências com observações comportamentais, a Gestalt terapia não enfatiza a quantificação. Ambas apontam também para as consequências indesejáveis que resultam de procurar causas para o paciente ser presumidamente incapaz de ser responsável por seu próprio comportamento. Isto é, a noção de que o paciente tem uma doença. Entretanto, a Gestalt terapia compartilha com a maioria dos clínicos a preocupação com a awareness, embora preferindo o modelo fenomenológico existencial ao modelo psicodinâmico do inconsciente. A preocupação na Gestalt terapia com a awareness não sacrifica o papel do psicólogo de observador do comportamento.
As articulações fenomenológicas do paciente são compatíveis com suas informações sensoriais, enquanto o psicólogo adiciona a sua própria informação sensorial, sua observação e experimentação. Os experimentos de awareness dirigida são uma alternativa tanto para o processo de cura quanto para o de condicionamento. O indivíduo descobre como ser responsável por escolher ele próprio seu comportamento, a usar integralmente suas faculdades de awareness. Tanto a terapia comportamental quanto a gestalt terapia são baseadas em ciências comportamentais. As diferenças podem ser percebidas observando-se como elas funcionariam num exemplo hipotético, porém não incomum. Quando um terapeuta comportamental vê uma mãe que tem um filho com explosões de mau humor, é provável que ele indique um regime de comportamentos que acabe descondicionando a interação mãe-filho, que sustenta as variações de humor. Um gestalt terapeuta focaria a atenção na awareness da mãe para as ações da criança, para o que a criança sente e como a mãe, refugiando-se no deveria, permite passivamente que a criança a manipule. O psicólogo estaria familiarizado com resultados de experiências da psicologia experimental, lidando com o assunto. Assim, a gestalt terapia iria ajudar a mãe a crescer para se tornar uma pessoa mais completa e competente. Ela tem uma probabilidade maior de abandonar os comportamentos com os quais estava envolvida e que sustentavam as variações de humor e, simultaneamente, adquirir uma perspectiva que se dissemine por toda a sua vida e indiretamente para a criança. Só um minuto que alguém chegou. Dentro disso, o que eu percebo, assim, de semelhança também em relação à gestalt terapia, terapia comportamental, vem desse lugar, né, do aqui e agora, com a diferença, né, dessa terapia comportamental e especificamente ao comportamento que deve ser modificado e condicionado para cessar, né, aquele problema, aquela situação que está acontecendo. E nesse caso específico da mãe com o filho, seria descondicionar, né, aquelas situações ali, aqueles comportamentos que causam uma situação de conflito entre eles, né, e de alterações de humor no filho. No caso da gestalt terapia, o que a gente faz é que ela se observe nesses momentos, né, e entenda, né, seus sentimentos, e entenda também em relação ao filho, né, o que ele sente, o que acontece naquele momento, no sentido de crescimento mesmo dela, que ela reconheça, né, a própria responsabilidade dentro da situação, entenda a função daquilo que que aquela situação provoca, né, e tenha uma ampliação de consciência mesmo a respeito daquilo que está acontecendo, né. Então, de alguma forma, o que eu vejo é o que eles trazem aqui, né, de diferenças e semelhanças entre as duas abordagens. Bem-vinda, Maria. História. Ego, Fome e Agressão. O primeiro trabalho publicado de Peirce foi escrito em 1941, com o subtítulo A Revisão da Teoria e Método de Freud. Ele representa uma ponte entre sua prática psicanalítica ortodoxa anterior e sua prática sistemática da gestalt terapia. Embora ocorressem modificações em trabalhos posteriores, muitas das atividades básicas de Peirce podem ser observadas neste trabalho pioneiro. Quando este trabalho foi escrito, muitas revisões da teoria de Freud estavam ocorrendo, incluindo as ideias de Horney, Fromm e Sullivan. Entretanto,
Essas revisões ainda estavam dentro do modelo médico tradicional psicodinâmico. Naquela ocasião, os psicólogos experimentais estavam ignorando, rejeitando ou traduzindo a psicanálise, mas ainda não haviam oferecido nenhuma alternativa clínica geral. O behaviorismo, o gestaltismo, a fenomenologia, o existencialismo, a psicologia ideográfica ainda não haviam desenvolvido uma alternativa clínica concreta à psicanálise. Embora Peirce tenha sido fortemente influenciado pela psicanálise, pelo existencialismo fenomenológico e pelo behaviorismo operacionalismo, ele usou uma versão expandida da psicologia da Gestalt como estrutura do seu trabalho. Peirce usou a abordagem holística semântica. Peirce parecia considerar a semântica, significado do significado. A especificação dos referenciais comportamentais concretos para toda a terminologia. Ele conclamou um expurgo sem piedade de todas as ideias meramente hipotéticas, especialmente aquelas hipóteses que se tornaram convicções rígidas e estáticas, e na mente de alguns se tornaram teorias um tanto quanto elásticas. Por holismo, concepção de campo, Peirce referia-se ao ser total maior do que a soma das partes, a unidade do organismo humano e a unidade do campo organismo-ambiente, total e inteiro. Ele considerava a gestalterapia como uma correção do erro da psicanálise de tratar os eventos psicológicos como fatos isolados, separados do organismo, e por basear sua teoria em associações e não no holismo. Isso também diferencia a gestalterapia da maioria das teorias comportamentais. Peirce considerava que sua teoria de psicoterapia era teoricamente simples, embora de prática difícil. Por intermédio do aprendizado social, as pessoas perdiam a percepção de si próprias e podiam reconquistá-la aprendendo psicoterapia. O reaprendizado não era um processo intelectual, podia ser considerado semelhante à yoga, embora Peirce tivesse notado que a yoga tinha um objetivo de aquietar o organismo e a gestalterapia procurava despertar o organismo para uma vida mais completa. Ele incluiu em seu livro uma seção de exercícios posteriormente expandida para formar o seu sistema de gestalterapia. Legal, né? Pensar na ideia, não sei se vocês conhecem yoga, mas de alguma forma, quando ele faz essa semelhança, o yoga é bem parecido com a meditação, né? Que é esse voltar para o corpo, né? Para dentro, mas a diferença é que trabalha também o corpo, né? Você se conecta de acordo com cada posição que você faz, né? Cada postura que você faz na yoga, você está se conectando com uma parte de si, né? Da sua mente. Então, é uma conexão ali, mente e corpo, mas que tende ao relaxamento, né? E nesse caso aqui, o que ele trouxe de diferença é que na gestalterapia a gente busca esse despertar, né? A gente busca se conectar com esse organismo no sentido de ampliar a nossa consciência mesmo a respeito de nós mesmos, né? Qual a página, Marinha? A página está a página 104 do livro Processo, Diálogo e Awareness. E a gente está, se você for olhar pelo PDF, está 54, tá? Aquele de 210 páginas. Está bem baixinho seu microfone, depois. Vamos lá. É irônico que muitas das ideias atualmente vigentes foram articuladas e ou operacionalizadas por Peirce, e ele raramente recebe o crédito na literatura. Ele é cronologicamente um pioneiro do modelo de psicoterapia existencial fenomenológica, prefácio da edição de 1966, de Ego, Fome e Agressão. E a gestalterapia ainda é o único modelo que combina isso a uma orientação exclusiva em direção ao concreto e na direção das realidades comportamentais
aqui e agora. Muitas de suas abordagens tornaram-se populares nos últimos 10, 15 anos sob várias terminologias, mostrando graus variáveis de influência direta de Peirce. Em contraste com a ausência de reconhecimento literário, Peirce teve grande influência onde ele ou seus alunos realizaram demonstrações de Gestalt terapia. Embora Gestalt Therapy, 1951, continue sendo o trabalho mais completo de Peirce, muitos outros têm surgido. No início desse trabalho, alguns desdobramentos foram discutidos sem a identificação de sua origem recente. Na introdução da edição de 1966, de Egofobia e Agressão, Peirce discute alguns desses desdobramentos recentes, como romper um impasse, o ponto do status quo no qual a terapia comum parece ficar presa, e a visão de que, exceto para casos emergenciais, a terapia individual está obsoleta e a terapia do tipo workshop seria uma modalidade muito mais eficaz. Nessa mesma introdução, Peirce avaliou a extensão da aceitação das ideias que ele discutia no campo da saúde mental. Ele afirmou que a teoria da awareness, sobre os nomes grupos de sensibilização, treinamento de sensibilização e T-groups, havia sido amplamente aceita. A importância da expressão não verbal, espontânea, também havia sido progressivamente aceita. E, no setting ou enquadre terapêutico, a ênfase começa a mudar da situação de van-fóbico, chamado de objetivo, para o encontro de um terapeuta humano, não com um caso, mas com outro ser humano. Ele sugere que existe uma aceitação crescente dos conceitos da realidade aqui e agora, do organismo como um todo, da predominância da necessidade mais urgente e do tratamento das situações psicológicas em relação ao organismo inteiro, em vez de fatos separados do organismo. Mais uma vez, né, tocando aqui no ponto das interpretações feitas por psicanalíticos no processo da psicanálise, né, quando se dá muita ênfase no inconsciente, acaba desconectando os fatos da realidade concreta, né, e isso era uma das grandes críticas do Peirce em relação ao processo, né, psicodinâmico. Outras ideias de Peirce receberam menos atenção. Ele afirma que o significado da agressão como força biológica da relação entre agressão e assimilação, da natureza simbólica do ego, da atitude fóbica na neurose e da unidade organismo-ambiente está longe de ser entendido. Ele também observa que, embora haja uma tendência de aumento na utilização de grupos e workshops, estes são geralmente vistos como mais econômicos, ao invés de mais eficazes. Na prática clínica cotidiana, a importância do equilíbrio entre suporte e frustração não parece suficientemente enfatizada. Ok. Comparação de modelos. A distinção teórica entre Gestalt terapia, modificação comportamental e psicanálise é clara. Na modificação comportamental, o comportamento do paciente é modificado diretamente pela manipulação de estímulos ambientais. Na teoria psicanalítica, o comportamento é causado por motivação inconsciente que se torna manifesta na relação de transferência. Pela análise da transferência, a repressão é removida e o que era inconsciente se torna consciente. Na Gestalt terapia, o paciente aprende a usar integralmente seus sentidos internos e externos para conseguir ser autorresponsável e autossuportivo. A Gestalt terapia ajuda o paciente a reconquistar esse estado, a consciência do processo de awareness. A modificação comportamental condiciona usando controles de estímulos. A psicanálise cura por meio de conversas a respeito e descobrindo as causas das doenças mentais ou problema. A Gestalt terapia propicia a autopercepção por meio de experimentos de awareness dirigidos no aqui e agora.
Outros modelos de psicoterapia também são alternativas para a modificação comportamental e para a psicanálise. Na última década, ocorreu um crescimento de alternativas da terceira força. Novos modelos de psicoterapia foram oferecidos por Rogers, pós-1960. Bach, Bern, Schutz, Satie, Frankl, Glasser, Ellis e outros. É necessária uma análise cuidadosa para distinguir as diferenças verdadeiras das semânticas entre essas escolas, a psicoterapia psicodinâmica e a modificação comportamental. E também é necessária uma análise cuidadosa para distinguir as semelhanças e diferenças entre a Gestalt terapia e as outras escolas da terceira força. A terceira força geralmente vê o relacionamento terapêutico como um relacionamento direto entre seres humanos. Isto é, eu-tu é preferível a um relacionamento médico-paciente ou um manipulador-manipulado. Todos alegam ser holísticos, interacionais e existenciais. Em todas, o terapeuta é mais ativo do que na psicoterapia psicodinamicamente orientada. Todos usam modalidades grupais, tais como grupos de encontro, grupos de família, treinamento de sensibilização, consciência sensorial e etc. Todos são otimistas e enfatizam atingir o potencial do homem. A diferença entre as terapias psicodinâmica e da terceira força pode ser ilusória. Na psicoterapia psicodinâmica e na maioria das terapias da terceira força, postula-se que a mudança resulta de falar sobre a vida do paciente, visando ao aumento da compreensão. Em ambos, o paciente atinge maior autoaceitação com o aumento da compreensão. As principais diferenças parecem ser a atividade do terapeuta, a atitude otimista versus a pessimista, e a preferência por discussões das circunstâncias da vida atual à discussão da infância. A Gestalt terapia é nominalmente uma terapia da terceira força. Quando se observa o comportamento de terapeutas e pacientes na psicoterapia, as terapias da terceira força parecem semelhantes entre si e bem diferentes da psicanálise ou da modificação comportamental. Shostrom discute as terapias concretizantes de uma maneira que enfatiza as semelhanças. Essa revisão irá apresentar as maneiras que tornam a Gestalt terapia singular em relação às outras terapias da terceira força. A singularidade da Gestalt terapia está em sua distinção cada vez mais acentuada das psicoterapias psicodinamicamente orientadas. 1. Holismo e multidimensionalidade. Embora muitos terapeutas se declarem holísticos, muitos são, de fato, unidimensionais. Peirce afirma que apenas uma psicoterapia abrangente pode ser integrativa e somente um terapeuta com visão abrangente pode reconhecer e resolver problemas fundamentais. Em geral, os terapeutas têm pontos cegos, áreas que não irão enxergar, e evitarão a assimilação de insights de escolas que enfatizam tais áreas. Os pacientes que são ambivalentes quanto à mudança procuram terapeutas cujo ponto cego está na área de suas dificuldades. Quanto mais abrangente for a visão biopsicossocial, maior será a probabilidade de se conseguir apontar uma dificuldade qualquer, num treinamento de terapeuta ou ajudando um paciente. A Gestalt terapia considera todo o campo biopsicossocial, incluindo o organismo ambiente, como importante. A Gestalt terapia utiliza ativamente variáveis fisiológicas, sociológicas, cognitivas e motivacionais. Nenhuma dimensão relevante foi excluída da teoria básica. Aí a primeira distinção, né, que se faz de algumas outras terapias psicodinâmicas e terapias de terceira força que colocam a Gestalt terapia nesse lugar de real integralidade, né, e quando a gente observa realmente uma ampliação desse campo para a gente conseguir encontrar diversas variáveis, né, não apenas no campo psicológico, não apenas no social, uma visão biopsicossocial
das coisas, né, sócio-histórica, e pegam todas as questões da sociedade como um todo, né, e faz essa conexão entre todas essas informações sensoriais, né, por isso biológico, tudo isso é levado em consideração de uma forma equânime, né, e por isso se vê esse diferencial. Nada é excluído do básico. Quando foi criada a teoria, se pensou em todas essas formas de todos esses aspectos, né? E isso torna a Gestalt terapia diferenciada. Subtópico 2. Agora e o mecanismo de mudança. A noção moderna de enfatizar as circunstâncias da vida atual do paciente é, em certo sentido, o agora, em contraste com a noção freudiana de então. Entretanto, a Gestalt terapia agora é um conceito funcional referente a atos praticados neste momento. Quando está rememorando atividades de ontem à noite, agora a pessoa está recordando. Ontem à noite é então. Ao discutir um encontro ocorrido há 5 minutos, o encontro foi então. A experiência dos comportamentos e sentimentos aqui e agora, imediatos, é desvalorizada pela recordação do passado. Essa ênfase no imediatismo, na experiência crua, levou a uma explicação dos processos de mudança diferente da maioria dos outros modelos psicoterapêuticos. A maioria dos terapeutas acredita que a mudança ocorre em virtude de um aumento do conhecimento, do insight ou da awareness. Eles se diferenciam pela maneira como definem conhecimento e sobre qual conhecimento é necessário. Na Gestalt terapia, o conhecimento não equivale àquilo que é em voz alta verbalizado ou para si mesmo. Autores psicodinâmicos discutem essa distinção em termos de insight real e insight intelectual. O tipo de conhecimento que a Gestalt terapia ensina é o da maneira pela qual uma pessoa desvia sua atenção dos dados sensoriais primários imediatos da experiência. O mecanismo pelo qual o indivíduo opera a substituição de um assunto de preocupação emocional pelo aqui e agora ativo é um objeto especial da experimentação da Gestalt terapia. É pela volta da percepção desse mecanismo anteriormente fora da awareness que o paciente da Gestalt terapia pode analisar os processos pelos quais ele mantém um comportamento insatisfatório e adquire os instrumentos para aumentar a awareness de maneira independente no futuro. De alguma forma, quando eles estão descrevendo aí esse mecanismo específico me veio na cabeça de reflexão, né? Que você ter acesso a um determinado conteúdo que te mobiliza emocionalmente e acabar desviando daquilo e desviando a sua atenção para que, de alguma forma, você evite contato com aquilo que está presente, né? E aí, muitas vezes, a gente utiliza desses mecanismos para realmente cortar o contato com aquilo que nos causa desconforto, né? E a deflexão, como todo mecanismo de defesa, é algo que a gente não escolhe, né? É um mecanismo de defesa e ele, de alguma forma, a gente não faz deliberadamente, né? E quando eles trazem, é nessa ideia de perceber essas pequenas evitações e esses mecanismos de defesa acontecendo no momento presente, né? Ok. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Antes de seguir?
Ó, Maria, tá bem baixinho. Tenta dar uma aumentada no seu microfone. Bateria em modo de energia fraca, tá um horror isso aqui hoje. Hum, Vou tentar assim, reforçar que a diferença aí, né? Da questão do insight real e do insight intelectual, certo? Tá? aham. Bom, se você conseguir dar um grauzinho no seu microfone, vai ser muito bom, que todas Então, o que você traz é importante. felicidade, eu não estou compondo com o grupo. Essa, Ah, eu acho que o mais importante é isso que você acabou de dizer, e acentuar. Essa é a grande diferença da gestalterapia. Quando a gente vê a questão do mecanismo, né, o mecanismo de contato, também é um mecanismo de evitação. É ali que se dá o diferencial, que é vamos trabalhar o que está evitando, se é possível, certo? Dentro aí da resistência, que é natural, né? Também é uma parte importante da Gestalt, né? É compreender a resistência, claro, aceitar que ela possa existir justamente como uma sabedoria organísmica. E ir, né, mostrando aquilo que é possível se mostrar e o paciente compreender e estar presente naquele momento, crescendo, emocionais, e não só racionais. É só isso que eu queria acrescentar. perfeito, Maria. Deu uma complementada legal, né, para a gente finalizar. Aí tem só mais um trechinho da 2, que é nas terapias de Rogers, Bach, Berne, Glasser, Ellis e Satir. O conteúdo, o problema, a análise da interação social e a discussão de circunstâncias da vida são enfatizados. Isto é diferente da ênfase da Gestalt terapia no agora. Na Gestalt terapia, falar a respeito, como é feito em algumas terapias da terceira força, é tabu. Em seu lugar, a Gestalt terapia usa a experimentação. E aqui, subtópico 3, psicoterapia como experimentação. A Gestalt terapia é experimental no sentido verdadeiro do termo. Ela é o experienciar a si ou experimentando para ver se quer adotar um comportamento. Próprio vivenciar um evento ou eventos. Essa ênfase pode ser observada no encontro existencial. A Gestalt terapia compartilha com outras psicoterapias existenciais a crença na relação terapêutica eu, tu, aqui e agora. Mas esse encontro é usado na Gestalt terapia para experimentar com a vida e para descobrir. A Gestalt terapia utiliza-se o desempenho de papéis não para praticar um comportamento novo, mas para ensinar o paciente a discriminar qual comportamento atende às suas necessidades. Na Gestalt terapia, esse relacionamento não é curativo. Aprender a descobrir é curativo. A experimentação é mais do que uma técnica, é uma atitude inerente em toda a Gestalt terapia. A Gestalt terapia poderia ser denominada de processo de experimentação ideográfica com awareness dirigida para o contínuo de awareness. Este foco experimental é exclusivo da Gestalt terapia. Ela é influenciada por religiões orientais, especialmente pelo taoísmo e pelo zen budismo, e por experimentações fenomenológicas. Sem essa ênfase e as técnicas que ela propiciou, as atitudes que serão discutidas a seguir no item 4 não poderiam ser mantidas. A alternativa à experimentação aqui e agora é o recondicionamento, seja de maneira aberta e sistemática, como na modificação comportamental, ou de maneira disfarçada, como na maioria das psicoterapias. Embora a Gestalt terapia frequentemente termine por descobrir os mesmos processos que são descobertos nos pacientes das outras psicoterapias da terceira força, o ponto de chegada é o processo da descoberta, e não a descoberta em si. O que leva a mudanças na Gestalt terapia não é tanto o aumento geral da awareness, mas a capacidade aumentada de perceber, be aware. Alguns exercícios usados por Schultz no Western Behavior Research Institute, em La Jolla, parecem aumentar a awareness
mas o fazem frequentemente sem focar no mecanismo pelo qual as pessoas costumam evitar o reconhecimento de experiências desagradáveis. Virginia Satir ajuda cada indivíduo de uma família a identificar sentimentos e ideações sobre self, os outros e o que os outros pensam sobre o self, que está sob os sentimentos. Linhas de comunicação são rastreadas até o início do casamento. Entretanto, o processo pelo qual o paciente focaliza o passado, em vez de suas preocupações atuais, e evita awareness dos seus próprios sentimentos, prestando atenção às expectativas dos outros e não às suas, não é enfatizado. Rogers acredita que o encontro entre um terapeuta com respeito incondicional e um paciente resultará em mudanças. Esse encontro e o conversar a respeito resulta em técnicas psicoterápicas diferentes da Gestalt terapia, embora haja afinidades filosóficas entre os dois sistemas. Ambos usam encontro e objetivam um crescimento positivo. A Gestalt terapia não conversa a respeito. A Gestalt terapia experimenta descobrir como, neste exato momento, alguém está manipulando e evitando adquirir consciência da manipulação. Perfeito. Só queria acrescentar uma única coisa, aqui em cima, nesse 109. Uhum. Embora a gestalterapia frequentemente permita descobrir as mesmas coisas que outras abordagens, está certo, tá? O ponto de chegada é o processo. O processo é tudo. O processo da descoberta, e não a descoberta em si. Porque a descoberta em si, ela é pontual. Descobriu-se aquilo. A hora que você, junto com o seu paciente, você traça o caminho do processo da descoberta, isso é didático em si. Porque ele vai descobrir outras situações sozinho. Ele vai dar continuidade, tá certo? Aquele primeiro ensaio dentro da sessão psicoterápica. Então, o processo, ele tem um cunho de ser didático, porque sozinho o paciente vai levar esse conhecimento do processo, daquela situação, para outro processo de inúmeras outras gestaltes que sobem como figura para si e sozinho ele tem a possibilidade de fazê-lo sem depender a todo momento de descobertas junto com o gestalterapeuta. Isso é de súbito o processo. Certo? É assim que vejo. Uhum. E de alguma forma, né, quando a gente para olhar essa ideia do processo mesmo, como que dentro da Gestalt terapia, o processo que do ciclo de contato, né, quando você consegue de alguma forma fechar uma Gestalt, outras se abrem e desencadeiam ali um processo de um crescimento contínuo, né? Então você desencadeia a abertura de várias outras Gestalten para serem solucionadas, né? Várias situações inacabadas que estavam presas por conta daquela energia que estava ali suprimida, né? E a partir do momento que se fecha a Gestalt, que se libera aquilo, outras coisas se abrem para que você consiga ter percepção delas, né? Então, é bem esse processo mesmo que Maria falou. A gente... Sai fundo e vem como figura. Aham. Nunca percebeu algo que tinha sua importância algumas horas atrás, certo? Não tem mais nenhuma agora. Por quê? Internamente, ou de alguma outra forma, você já enxergou aquela figura como um todo e isso baixou, virou fundo. Outra coisa já está como figura, certo? Isso é o crescimento, na verdade. Uhum. Está cristalizado e parado, né, no tempo. Perfeito, Maria. Aniquele, diga. Isso me faz resgatar os pacientes, né, que chegam na terapia falando exatamente que, eu tenho isso aqui por conta disso aqui. Eles falam assim, eu já até sei o que é isso, é disso aqui. É como se eles ligassem, né, uma descoberta. Eu já chego sabendo que exatamente me prejudica. Mas eles não atentam-se, né, pelo menos a nível de consciência, de ampliação de consciência inicial, né, que é esse o nosso objetivo, do processo.
eu tenho raiva do meu pai. Ele é a pessoa que mais me chateia na família. Ele faz isso, isso e isso. Aí a gente, quando entra, né, na apropriação do processo, de reconhecer quem ele é para mim, na minha construção, nas minhas relações, aí a gente vai entender, né, essa descoberta, né, esse processo de descoberta. E aí a pessoa muitas vezes se choca, por quê? Porque ela parou para analisar, né, para vivenciar os entornos da própria existência daquilo que ela muitas vezes já chega sabendo, né, entre aspas. E aí é interessante essa outra via, né, de acesso ao que a pessoa possivelmente já chega tendo consciência, mas não é uma consciência tão clara e profunda de si, né, que é esse o nosso papel, né, levar ela à descoberta, que ela vai ter dela mesma. Mais do que uma consciência, mais do que essa direção objetiva, né, é a apropriação. O que é isso aqui? O que isso me causa, né? Para a gente estar muito disponível a awareness, né? A ampliar essa consciência, a perceber, né? Todo o entorno. Não só do que está em evidência para mim, que é o meu campo perceptivo, mas é tudo aquilo que está em segundo, no fundo, né? Muitas vezes eu considero. Perfeito, Aniquele. Um dos pontos primordiais, né, que devem ser levados em consideração é justamente esse reconhecer de que as situações, elas acontecem, né, elas nos atravessam, a gente não tem muito controle sobre como elas vão nos afetar, mas, de alguma forma, perpassam por nós, né? E aí, um dos pontos que ele fala, que é muito interessante, é a diferença que outras abordagens têm, que é de falar sobre, que se a gente discorre sobre um assunto dentro da Gestalt terapia, a gente cai numa grande possibilidade de acabar racionalizando, né, permitindo a racionalização daquele cliente ali, não chegando a lugar nenhum, né? Ele pode fazer várias elaborações ali, a partir de fatos lógicos, e acabar perdendo o essencial da situação, que é a forma com que ele está trazendo aquilo, né? Qual que é o objetivo daquela formulação, daquela teoria, que, por exemplo, você trouxe para cá, que às vezes os clientes chegam já com um diagnóstico pronto, né? Eu sei que isso aqui é por isso aqui. E aí a gente vai, de acordo com o que for sendo trazido, né? Observando isso, né? O que é, qual que é a função, qual que é o significado daquela escolha, né? Daquela intenção dele de direcionar o problema dele para aquele lugar. E aí, quando a gente vai olhando para a forma e conseguindo olhar para o fundo, ao invés da figura, a gente vai conseguindo abrir o campo para observar várias outras coisas que ele também não tinha percebido. Isso que é o maravilhoso da questão de terapia também, que a gente pode explorar esses lugares. Mas, hoje, eu acho que deu o nosso encontro. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Olha, paramos na página 109, é isso mesmo? Página 109, e no PDF é 56, tá? Então, finalizamos aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês até agora, tá? A gente se vê na semana que vem. Ótimos estudos para você, ótima semana, e até segunda. Gente, muito obrigada. Abraços gestálticos a todos. E até lá.